Oi! E o vídeo de hoje eu vou ter uma convidada muito especial pra gente conversar sobre um assunto que é muito importante. Roda a vinheta! Olha o bebezinho peludinho aqui, ó. Preguicinha da mãe. Olha aqui, meu preguicinha. Coisa linda também que apareceu nos vídeos. Mamãe Felícia. Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, o assunto de hoje não é um assunto que faz parte do meu mundo, mas eu acho que ele é interessante a todos, ou pelo menos deveria ser importante a todos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre autismo. Para quem não sabe, dia 2 de abril foi o dia da conscientização sobre o autismo, e eu acho que é uma bandeira que a gente deve levantar. Então, aqui como mãe, eu quero trazer uma convidada muito especial, que é uma outra mãe, a mãe do Pedro, a Camila. E a gente vai fazendo um formato, estilo uma live, estilo uma videochamada, que vai ser uma videochamada, né? Porque é o que a gente consegue no momento. Mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e que vai trazer aí alguns assuntos que todo mundo deveria parar para refletir um pouquinho. E hoje eu tô com a minha convidada especial, a Camila, que é mãe do Pedro. E a gente vai conversar um Oi, pouquinho, né, sobre a experiência dela. Vai ser um papo de mãe mesmo, porque aqui ninguém é especialista e o mundo também é verdade. novo para você, né, Camila? Com certeza. Vamos falar bastante sobre o autismo, né, do Pedro. Eu tenho um filho de 2 anos, que é autista, no grau brado. E, assim, ultimamente a gente tem travado algumas batalhas por aí, né? E eu tenho aprendido bastante, tenho pesquisado bastante também. São coisas que estão me fazendo cada vez mais conhecer mais desse mundo aí. Eu não faço parte desse mundo, mas eu acho que é super importante a gente levantar essa Sim, bandeira, né? Até porque meu canal é voltado para mães e eu acho que pode ajudar, né? isso, Pode ajudar alguém que esteja passando com por essa certeza. situação. Então, a minha primeira pergunta para você, Camila, é quais foram os primeiros sinais, assim, que você percebeu que tinha alguma coisa diferente? Sim. Então, na verdade, o Pedro, eu sempre achei ele um pouco atrasado. Assim, ele demorou para andar, ele demorou para sentar assim bonitinho. Então, diversas coisas que iam acontecendo, eu já achava que ele tinha algum atraso. Mas assim, nunca levei em conta, nunca cheguei a pesquisar sobre o autismo em si. Passado um tempo, ele começou a falar, ele falava algumas palavras e depois ele simplesmente parou. Não falava mais as palavras, não olha no olho, ele anda na ponta do pé. Então, são diversas coisas que eu fui começando a desconfiar de algo um pouco mais complexo. Depois disso, eu fui juntando todas as características, comecei a anotar tudo, né? Aquela coisa de mãe que a Sim. gente sabe como é que é. Comecei a anotar tudo e aí fui pesquisando, né? Tudo que eu pesquisava, o santo Google, dava autismo. Sim. Aí eu falei, vou procurar um neuro, né? Procurei o neuro e já na primeira consulta ele já praticamente confirmou o autismo do Pedro mesmo. Eles só precisavam, que eles não falam, né, de cara, precisa Sim, investigar um não pouquinho. falam. Até porque alguns pontos isolados, assim, não vai levar para o diagnóstico de autismo, né, ou de algum atraso, porque Isso. cada criança São tem um diversas tempo. coisas. Mas quando é muita coisa, né, a gente precisa estar atento a esses marcos de desenvolvimento, acompanhar certinho. As Sim, consultas com o pediatra mensais também são super importantes para a gente ir acompanhando muito. esse desenvolvimento, porque se alguma coisa É foge muito verdade. ali da curva, é bom realmente procurar um profissional que possa nos ajudar, né? Com certeza. E É aí, assim, verdade. Camila, quando você recebeu esse diagnóstico, qual foi a sua sensação? Então, foi um misto, né? Porque assim, primeiro veio medo, normal, né? Toda mãe, qualquer situação, a gente sempre vai ter medo, né? É.
É que a Mas gente sempre assim, pensa e põe na nossa cabeça, assim, filhos sim, perfeitos, sem nenhuma doença, que eles não se é machuquem. verdade. A É gente quer colocar eles num praticamente, potinho e guardar, né? praticamente impossível, né? É verdade. E primeiro, assim, foi um susto, né? Sim, Meu Deus, imagino. como vai ser o futuro? São esses pensamentos que a gente acaba tendo, mas de certa forma eu senti um alívio. Um alívio no sentido de ter um norte, de saber para onde que eu vou. Porque, assim, o atraso dele estava evidente. Ele Sim, tinha um atraso, de qualquer forma. Então, alguma coisa eu teria que fazer. É alguma terapia, mas, assim, saber que era algo, que era o autismo, me deu um norte para eu, assim, procurar os profissionais corretos, para eu poder iniciar as terapias que ele realmente vai precisar. Então, isso acabou, de certa forma, me aliviando. sim. É, porque aí te deu, né, o que fazer para oferecer uma Sim, qualidade de vida melhor, né? sim, A gente é precisa verdade. tirar um pouquinho, às vezes, esse preconceito, porque eu sei que algumas pessoas têm esse receio de procurar o Sim. profissional e descobrir alguma coisa. Mas eu acho que é importante isso. É que, A gente assim, ter o diagnóstico. essa questão, assim, da mãe, da família mesmo, né? Querer o filho perfeito, a criança perfeita. E aí depois você se depara com uma situação de que ele pode ser, assim, diferente das outras crianças, acaba assustando mesmo. E muitas mães, muitos pais têm a dificuldade de aceitar. E isso é muito complicado porque acaba prejudicando não a família, prejudica a criança. A E isso criança, né? é bem complicado mesmo. Eu acho que a gente Sim, precisa quebrar um pouquinho isso, porque não tem problema, não existe criança perfeita, não existe pessoa perfeita. então, é Ninguém, verdade. cada um tem a sua particularidade. Então, acho que a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito de ter medo de ter alguma coisa. Sim, Porque é é dele, ele verdade. nasceu Tanto que assim, assim, é né? ele. Isso. E muitas pessoas falam, né? Ai, mas ele vai ser curado. Mas a gente não quer isso, né? A gente nunca quer, assim, que o seu filho deixe de ser quem ele é. Quem ele é, né? E, e se ele é assim, basta a gente aceitar, ajudar, iniciar as terapias para ele ter uma qualidade de vida, mas não que ele deixe de ser quem ele é. Aí que eu já entro com a minha outra pergunta aqui para você. E no dia a dia, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam? Então, olha, a regressão da fala foi uma dificuldade muito grande para a gente, ainda é, né? Porque assim, a gente nunca sabe o que ele precisa, a gente nunca sabe se ele está sentindo alguma dor, se ele precisa ir no banheiro, alguma coisa assim. O desfraude é bem complicado. E assim, questão também do distúrbio do sono que o Pedro tem. Às vezes ele ia dormir 11 horas da manhã, a gente passava a noite inteira em claro. É, E privação de sono acaba, né, com a mãe. é bem complicado. E assim, hoje em dia ele toma medicação, né? Mas na época foi bem complicado mesmo. E outra coisa que prejudica bastante é a questão da seletividade alimentar que ele tem. O Pedro, ele tem muita dificuldade com textura de comida, com cor, com tudo, assim, de verdade. Ele é bem sensorial, que as pessoas falam, né? Sim. E ele só come se tiver um purê. Se não tiver o purê, ele não come. Às vezes, até quando tem o purê, é difícil dele comer. Mas, assim, o purê é o que mais ajuda ele a comer o resto das outras comidas. Porque, assim, ele até come o arroz, o feijão, uma carne, só que o purê tem que estar no meio. Tem que estar junto. É, eu dei uma lida Bem complicado. sobre, e eu vi que é bem característico, assim, dos autistas terem essa questão de seletividade alimentar, justamente porque eles são muito É. sensoriais. Sim, Então, às vezes, textura, cor atrapalha demais nessa questão da alimentação. atrapalha mesmo. Aí eu já vou entrar aqui no gancho, né, E que é o que uma eu gosto de preocupação muito grande, falar. né? Porque, assim, o Pedro é grande. Oi? O Pedro é. O Pedro é muito grande, né? Então, assim,
A nossa preocupação não é dele passar fome, porque isso aí ele não passa, não. Mas, assim, a questão dos nutrientes é o que mais prejudica, assim, né? Porque se Preocupa, ele né? acabar não comendo a comida, a gente fica com a receio dele perder algum tipo de nutriente que é necessário. Então, essa é uma preocupação muito grande. Até em questão, sim, da escola, como que ele vai comer lá, como que vai ser. É É uma uma preocupação bem grande. assim, a alimentação é um assunto que eu, desde que eu já estava próximo da introdução do alimentar do Bernardo, eu pesquiso bastante, né? Sim, E realmente, além, eu acho que da questão do autismo do Pedro, nessa fase, nessa idade deles de 2 anos, já acontece uma seletividade alimentar. sim, é verdade. E é bem complicado, né? Então, eu Porque, acho que aí assim, agrava ainda mais, né? Mas assim, eu estava sim, conversando com uma nutricionista e ela falou para mim, no caso do Bernardo, né? Que não tem esse uhum, problema de seletividade alimentar. Tem dias que ele não sim, quer comer. Aí ela falou: não, mas aí você tem que ver se é um dia isolado que ele não quer comer, se é uma coisa específica só, né? Que aí tudo bem, a gente vai equilibrando, né? sim, Mas agora, no caso do Pedro, já é mais complicado, assim, teria que pensar em purezas mais nutritivos. De isso. repente, colocar, variar Porque a muito essa manteiga e o receita, leite, né, teria que acaba variar prejudicando. Teria que variar muito essa receita para não ter problemas com nutrientes. Aí eu acho É que é muito verdade. importante esse trabalho de multiprofissionais, né? Sim, E acho que uma nutricionista, nesse caso, ajudaria muito. sim. A gente até chegou a marcar, né? Só que assim, fui conversar com o pediatra e com o neuro. Aí ele falou assim que muitas das vezes nutricionistas que não têm muita especialidade assim no autismo e na seletividade alimentar. Então a gente encontra alguma dificuldade nessa parte assim da pessoa saber como modular uma alimentação para uma criança autista. Então é bem complicado. Às vezes a gente até sente essa necessidade porque é necessário, né, saber ter um acompanhamento melhor, mas a gente tem essa deficiência aí nessa parte. Teria que ser uma profissional especializada, né? Isso, Tenha um foco. é Eu vou verdade. ver se eu encontro alguma. Vou conversar com a Já me minha. ajuda. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, eu vou dar uma conversada com ela, ver se ela conhece alguma profissional aqui na região que consiga atender. Sim, aí já me ajuda bastante. Tem essa, que tem esse viés, Essa né? Tem essa especialidade. especialidade. Mas eu acho que realmente, né, a gente fica preocupada, mas Sim, acho que você está com um bom acompanhamento, com bons sim. profissionais que vão, Pedro, que vão Pedro já aí passa com vários encaminhar. médicos. A nossa agenda é completa já, quase. Às vezes Ai, eu não sobra nem imagino. tempo para os meus, mas aí a gente vai dando um jeitinho. Tem que dar um jeitinho, né? Porque as terapias, os Tem que se acompanhamentos cuidar para médicos para cuidar, né? ele, com certeza vão melhorar muito assim a qualidade de vida dele. Sim, com Ai, certeza. agora eu queria saber Já uma tem coisa de você. ajudado. Queria saber uma coisa. Diga. O que que a mãe de um autista, a família de um autista ou um autista não gosta de escutar? Porque assim, eu acho que às vezes, por não conhecer o assunto, a gente acaba falando coisas Sim, que não deve, coisas que sim. acabam magoando, né? Ou então até atrapalhando. E aí eu queria saber de você, o que que você já escutou assim que não foi legal? Olha, várias coisas, mas tem, assim, pontos muito importantes. Como, por exemplo, muitas pessoas falam, ai, mas ele é tão lindo, nem parece que é autista. E aí, assim, né, a gente pensa, então, isso quer dizer que todo autista é feio, É, né? Então, só porque meu filho é bonito, ele não pode ter algum tipo de
de deficiência, entendeu? Então, essas coisas acabam sendo um pouco contraditórias. E também é uma questão que, assim, o autismo ele não tem cara, né? Você não consegue ver, olhar para a pessoa assim de longe e falar assim, ah, aquela pessoa ali é autista. Assim como você consegue com uma pessoa que tem um síndrome de Down, por exemplo. Você não consegue perceber, porque é uma característica mais pessoal mesmo. É uma coisa mais de comportamento. Então, a gente não consegue ver se a pessoa é autista ou não. Então, Sim. é bem complicado quando a pessoa fala assim, que ai, não parece que é autista. Não vai parecer mesmo, Não vai- porque você não convive, né? não tem nenhuma E característica física, né? isso não tem, Eu acho porque que não dá para perceber de longe mesmo. É só convivendo. E outra coisa é que as pessoas falam assim, ah, mas deve ser leve. Na verdade, nem o leve é leve, começando por aí. Porque assim, da mesma forma que o moderado tem suas dificuldades, o autismo leve também tem, o severo também tem. Não é porque ele está nivelado em um nível maior que o autismo dele é ele é mais autista do que outros autistas, entendeu? Então, essa questão de falar assim, ah, mas é leve, mas não tem leve. A sim. questão não é essa. A questão é a Já- quantidade de suporte que essa pessoa precisa. Se essa pessoa precisa de um suporte leve, de um suporte moderado ou de um suporte severo, que é o suporte máximo. sim. Mas isso não quer dizer que seja pouco, que seja menos, né? Eu acho que é ruim, às vezes a pessoa tenta, tipo, minimizar o seu problema. Isso, com certeza. De falar Não, assim, não ai, é não, mas é mais tranquilo. E não é, né? Não é. só quem passa, só quem sente na pele, sabe o que que é, né? Sim, com A gente certeza. a gente de fora tem que tentar compreender. É, é verdade. Por isso que é tão importante, né? A gente sempre falar desse assunto, sempre conversar. Porque às vezes a pessoa vai falar no intuito de querer te aliviar, de querer falar alguma coisa bacana para você, e às vezes não é tão legal assim. Que acaba minimizando até a dor da pessoa que tem um autista leve dentro de casa. Sim. É complicado. Eu acho que falta muito disso, né? Eu acho que Sim, falar mais, esse mês teve, né, o dia 2 de abril, que foi o dia da sim, conscientização, e eu acho que é muito importante que se fale sim, mais nesse assunto, sim. porque ele é um problema neurológico, então não é uma coisa que está ali física. É, Então, às e vezes, é olha, para você ter difícil para as pessoas conseguir compreender. assimilar, é verdade. Ou pode até ver assim na rua, não sabe. E aí vê uma É, criança fazendo uma birra. Ai, que é, coisa horrorosa! Mãe, você não é. consegue controlar essa criança? Sendo que pode ser ali uma crise, né? Uma Pode ser uma crise crise. sensorial. Sim, Aí também eu acho que assim, a gente como mãe, eu pelo menos sim, penso assim, né? Desde que eu me tornei a mãe do Bernardo, eu penso assim, um dia meu filho vai para a escola e ele sim, vai ter coleguinhas diferentes, amigos diferentes na escola, ele vai conviver com pessoas diferentes. vai. E o que que eu quero ensinar para ele, sabe? Porque eu acho É, que ninguém precisa se encaixar sempre no mesmo quadradinho. As pessoas são é diferentes. verdade. São E mesmo. o que eu quero ensinar para ele é justamente isso, sabe? Eu quero que ele tenha essa sensibilidade de compreender que às vezes pode ser, vamos lá, que na turma dele ele vai ter um colega autista e que Sim, às vezes o coleguinha dele vai estar passando por uma dificuldade e a atitude dele pode contribuir ou piorar pode. Pode aquela ajudar muito, crise. é verdade. Por isso que é tão importante a questão da conscientização, né? Porque Então, assim, para você ter uma ideia, em 1980, se eu não me engano, quando os autistas tinham crises sensoriais, eles eram dados como loucos. E tem até uma foto circulando por aí dessa época que as pessoas colocavam as crianças que tinham crises
em camisa de força. Então, assim, as pessoas não tinham o conhecimento. A gente também não pode julgar porque a pessoa não sabia. Mas hoje em dia a gente tem que usar a internet ao nosso favor para poder conscientizar, para poder dizer como que funciona, para a pessoa saber identificar se ela vê acontecendo também. Então, eu acho que é super importante isso. Eu acho que Sim, é um tema muito vasto, que a gente poderia sim, ficar horas aqui conversando, com certeza. mas eu acho que assim, Camila, como mãe, eu também quero abrir um espaço aqui no meu canal, no meu Instagram, para a gente estar sempre trocando, porque eu acho que informação é Sim, tudo. é Eu acho que verdade. quanto mais pessoas Olha, estiverem, né, se conscientizando sobre o que é, né, a gente vai conseguir ajudar. A gente sim, vai conseguir ajudar mães que precisam identificar o autismo nas sim, crianças, que às vezes está numa negação, que não quer enxergar, mas com você trazendo os seus pontos, né, trazendo a sua visão, pode ser que ajude a abrir os olhos, né? E também é para verdade. mães que precisa preparar essas crianças, essa nova geração, né? Para que daqui a um tempo a gente não precise mais ter que ficar falando de conscientização, que isso É, já seja algo natural, né? sim. Seria muito importante, né? Seria muito bacana se as pessoas não precisassem nem ter essa informação, delas já terem, assim, a capacidade de sentir o amor pelo próximo e de poder ajudar sem ter que saber, por exemplo, que é autista. Esses dias Sim, eu até estava conversando no grupo que eu participo do WhatsApp e a mulher falou assim: Nossa, falei para o cara do mercado que o meu filho era autista, é capaz dele dar, ele deu 3 passos para trás, me deu até um brinde. Por quê? Sabe? Será que isso é dó? Não tem que ter dó, porque é uma condição, a não é pessoa uma doença. é uma condição neurológica, então assim, não tem que ser tratado diferente, não tem que dar brinde porque ele é autista, sabe? É até uma coisa assim que às vezes é outra coisa que pode tentar, ai, tô tentando aliviar ali a questão dela, só que isso não ajuda. Isso até assim faz com que você fique, nossa, por que que ele fez isso? Sim. Sabe? É complicado. Eu falo, às vezes a pessoa não faz por maldade, né? É por realmente Sim, falta de informação. é verdade. E acho que é por isso que é importante a gente sempre estar trazendo à tona esses temas. Sim. Não digo só do Olha, até autismo, mas de agradeço. qualquer diferença, né? É. Olha, até agradeço também você estar abrindo esse espaço aqui para mim, porque eu sou nova nesse mundo e também sou nova no Instagram, né? Então, assim, ainda fico meio nervosa às vezes, né? Mas natural. Agradeço bastante de você ter aberto esse espaço, porque é muito importante a gente sempre estar falando sobre isso. E espero que mais pessoas façam isso também. Espero bastante. Ai, Obrigada muito mesmo. obrigada, viu, Camila, pela sua participação. Eu espero que de alguma forma a gente consiga ajudar outras mães, né, Sim, a perceber, a conscientizar, né, pensar nessa questão realmente de como que eu quero que meu filho se comporte, né, em sim, sociedade no é futuro. verdade. Isso é muito Então, importante mesmo. é isso. Muito obrigada, viu? O Obrigada vídeo vai eu. encerrar por aqui, mas o nosso assunto não. A gente É vai verdade. sempre agora ir buscando trazer Abordar. um pouquinho de conteúdo, tanto aqui no meu canal como no seu. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o seu Instagram, para quem quiser saber mais sobre toda a história do Pedro, quiser acompanhar de pertinho o dia a dia e as batalhas diárias de vocês. Isso. Obrigada mesmo, viu, Mari? Foi muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. A conversa foi ótima. Eu espero que tenha levantado aí, né, para você refletir um pouquinho sobre, que traga uma informação para você que tem um autista, né, conhece um autista, ou até mesmo para realmente, né, nós como mães temos esse papel de preparar nossos filhos
para que num convívio social eles consigam entender e compreender as diferenças. É isso. Então, antes de ir embora, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, o que você achou, né, desse formato de vídeo, o que você tem aí para contribuir sobre esse assunto, dúvidas, sugestões. É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.